Olá, sou Patrícia Ruino, sou professora de Ministério Infantil. Como prometido, essa semana trarei para vocês todos os dias um post falando um pouquinho sobre a prevenção ao abuso sexual infantil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais que uma criança pode apresentar para falar sobre esse abuso que possivelmente aconteceu. Então, vamos lá. Eu separei apenas 3 tópicos: a mudança brusca no comportamento, problemas de saúde sem causa clínica aparente e sinais físicos. Esses são os 3 principais. Então, o que normalmente acontece com uma criança, pré-adolescente ou adolescente, ele não sabe lidar com essa emoção, ele não sabe lidar com esse acontecido. Então, ele fica totalmente perdido emocionalmente. E uma das coisas que acontece em seu comportamento é a mudança brusca. Então, por exemplo, uma criança super alegre, de repente ela está quieta. É uma criança que fala muito, que brinca, que está sempre ali jogando bola, falando com as pessoas, gesticulando, dando risada. De repente, a criança tende para o isolamento. Quando você tenta conversar com ela, ela está agressiva, não quer conversa, está irritada, diz que não quer conversa, em outros casos diz que você não pode ajudar ela, que ela quer morrer. Conversas assim muito esquisitas. Então presta atenção, porque a criança ela não está preparada emocionalmente para suportar esse tipo de trauma. Ninguém, na verdade, mas a criança, vamos lembrar lá do primeiro post, a criança ela está em desenvolvimento, ou seja, ela ainda não tem as suas bases formadas para poder lidar com uma situação dessa. Então, a criança, ela vai demonstrar, através dos seus comportamentos, a sua dor. Então, é muito importante estar sempre ali observando. Problemas de saúde sem causa clínica aparente. É aquela criança que todo tempo reclama, tô com dor de cabeça, ai, tô com dor na barriga, ai, meu estômago dói, meu corpo todo dói. Aí você leva no médico, não tem nada. Vira a criança do avesso, faz vários exames, não tem nada, né? Então precisa prestar bastante atenção, porque às vezes a criança, ela até tem mesmo todos esses sintomas, mas clinicamente, quando ela vai em um hospital, não demonstra, porque é fundo emocional, é fundo psicológico, e a criança, ela não sabe lidar com isso, ela não sabe combater isso, né? Então, ela vai apresentar de diversas formas. Por exemplo, quando é pequenininho, volta a fazer xixi na cama, pede para dormir com os pais, sente medo, mas é aquele medo excessivo, chora muito, e aí a pessoa que eu digo os pais, não entende, pensa, nossa, mas essa criança tá estranha hoje, tá chorosa, tá enchendo o saco. Gente, presta atenção, né? Na verdade, a criança tá te pedindo socorro, então precisa observar. Essa última situação são sinais físicos. Este é um pouco mais fácil de identificar porque está no físico, né? Está aparente. Então, são hematomas, são arranhões, coceira, né? A criança começa a apresentar uma coceira nas suas partes íntimas, corrimento, sangramento. Algumas crianças têm dificuldade para andar, né? Tem criança que passa a ter muitos problemas abdominais, intestinais, né? E entra também no problema de saúde. No entanto, aqui no sinal físico é que nós vamos identificar que essa criança pode sim ter passado por uma situação de abuso, justamente porque ela não consegue se movimentar muito. Então, por exemplo, uma criança que pratica esporte, um vôlei, por exemplo, que pede, exige o corpo inteiro dessa criança disposto. Essa criança não consegue jogar vôlei, não consegue nem andar direito. Então, precisa prestar atenção. Uma outra coisa é, por exemplo, a criança é extremamente discreta. Ela não fala, usa roupa comprida, você não consegue ver tais sinais, né? Mas é importante você sempre olhar as roupas íntimas do seu filho. Toda vez que ele trocar de roupa para tomar banho, dá uma olhadinha, vê como que tá a calcinha da sua menina, a cueca do seu menino, para ver se tem algum sinal. O sinal que eu digo é uma secreção ou até mesmo um sangramento. Lençol também. Então,
Presta bastante atenção na cama da sua criança. Como que está essa cama, né? E infelizmente esses sinais físicos, eles são mais agravantes nesses casos, né, do sangramento, dessa violência física causada na criança e até mesmo a gravidez. Essa gravidez, quando é intitulado estupro, então pode-se provocar o aborto. Mas e quando a criança não fala, os pais não percebem e só vai perceber quando esse corpo realmente passou por uma grande transformação, tá com aquela barriga enorme, não tem mais o que fazer. Por isso, gente, precisa observar a sua criança. Quanto mais somos próximos dos nossos filhos, dos nossos alunos, das crianças das quais temos contato, melhor e mais rápido nós poderemos ter uma atitude para ajudar essa criança. Então, prestem bastante atenção no comportamento dessa criança. Para amanhã, então, eu vou trazer para vocês como ajudar as crianças que são vítimas de abuso sexual. Amanhã a gente vai falar bastante sobre os órgãos, né, que ajudam essas crianças, os médicos, né, os especialistas, e amanhã tem mais. Então, um versículo para a meditação de hoje é em Colossenses 3:21. Somos aconselhados a não provocar nossos filhos para que não desanime. O que esse versículo quer dizer? Que no momento em que sua criança passar por uma situação difícil, a incentive a falar, sabe? Não cause mais irritação para ela, não. Não constranja mais ela, porque ela vai desanimar, ela não vai te contar. E ela vai guardar esse trauma para ela sozinha e ela não vai saber lidar com isso. Ela vai ter uma explosão em breve. Então, vamos estar mais próximo das nossas crianças. Espero que tenha ajudado. Amanhã temos mais. Fiquem na paz. Até a próxima.